Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Aqui no momento do espaço do tempo em que eu estou gravando já é boa noite. Eu gravei o primeiro take dessa aula, já ainda era boa tarde. Eu dei uma assistida, eu não gostei do resultado. Vamos tentar de novo aqui do começo, tá? Vocês obviamente não vão ver, aqui deu errado. Bom, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Família, amigos, conhecidos, vizinhos. Espero que esteja todo mundo bem nesse momento e volto a aconselhar, podendo ficar em casa. Ainda não passou isso aí, né? Podia já ter passado na minha humilde opinião, mas não vou entrar nesse assunto. Mas ainda não passou. Permaneçam em casa, tá diminuindo aqui na ilha. Se tudo der certo, em breve, né? Se tudo der certo, quem sabe a gente não se vê de volta lá no Erasmo dentro de pouco tempo, né? Mas por enquanto, sosseguem aí um pouquinho mais. Eu sei que é o que eu estou fazendo, eu e minha família aqui, tá? Vamos lá, essa é uma aulinha rápida, eu vou resolver dois exercícios com vocês, né, sobre a segunda lei, ver se dá para entender um pouquinho mais como é que funciona ela, como é que funciona o seu uso, e já para começar a gente vai revisar um pouquinho, dando uma olhada aí nesse GIF que eu arranjei na internet, das Amoeba Sisters, né? Elas têm uma playlist de genética que eu sempre passo para vocês, é em inglês, infelizmente, todo o material que elas têm, mas essa playlist eu passei para vocês porque eu sei que tem legendas em português, tá? Tem outra playlist de genética que eu passo para vocês de um outro professor que tem mais recursos que eu, né? É, para mídias digitais, vamos dizer assim. E eu achei, a parte boa é que nessa tarde eu achei pelo menos mais duas playlists de outros professores aí. Então você querendo dar uma olhada, né? Você querer rever, tem muitas aulas, tem uma playlist completa de genética mendeliana aí. Eu vou deixar nos comentários e quando eu for passar essa aula para vocês, eu vou passar essas playlists também. Deem uma olhada também na playlist, se você não está saturado com o assunto, se você está bem, né? Dê uma olhada também na playlist que eu estou montando de coronavírus, de Covid-19, né? Nos últimos 2 dias eu assisti duas lives bem legais que falam sobre as potenciais vacinas, os passos, como é que se faz, o que, que se tem que fazer, o que, que se está fazendo. É interessante, não só interessante, né? Eu não sei quando é que vai ter vestibular, mas quando tiver, com certeza vai cair isso aí, né? Então deem uma olhada, tá? Vamos lá? Bom, segunda lei de Mendel, vamos lembrar. A primeira lei de Mendel diz pra gente que para cada característica que é determinada por um gene, todo organismo vai ter duas formas desse gene. Vamos olhar só para uma aqui, vamos olhar só para o H. Esquece que tem esse S aí. Então aqui a gente tem um organismo, eu não sei qual que é, né? Mas ele tem dois genes, o H e o S. Vamos olhar só para o H. Esquece o S por enquanto. Então, cada organismo tem duas formas desse gene H que determinam uma característica. Pode ser a cor do bicho, a altura, o formato da folha da planta, não sei, né? E cada organismo tem dois alelos, duas formas do gene, podem ser iguais ou diferentes. Nesse caso, um deles é Hzão, Hzinho, é heterozigoto, tem formas diferentes, e o outro Hzinho, Hzinho, formas iguais. Legal. Primeira lei nos diz que vai acontecer na formação de gametas a separação desses alelos. Metade dos gametas desse organismo aqui vão ficar com o Hzão e a outra metade vão ficar com o Hzinho. Ou seja, o filhinho que esse organismo aí vai receber ou Hzão, vai receber ou Hzinho, mas não vai receber os dois. Vai receber um dos dois de cada um dos pais. Legal? Essa é a primeira lei. Segunda lei. Quando a gente olha para duas características, dois alelos, agora sim vamos olhar para o S junto com o H, o H, os dois alelos do H se separam, os dois alelos do S se separam, e você não tem uma preferência. Eles vão com quem tiver lá, eles vão com quem acabar ficando. Então, no caso, ó, esse Hzão aqui que eu vou pintar de amarelo, vou botar, ele, né? Então, no caso, você vai ter possivelmente a formação de todas as combinações possíveis de gametas numa mesma proporção.
esse camarada Hzão, Hzinho, Szão, Szinho, vai formar todos os gametas, todas as combinações de H e S possíveis como gameta numa mesma proporção. É isso que vai acontecer com ele. Essa é a segunda lei. Os alelos se segregam independentemente. O Hzão não está nem aí se ele vai com Szão ou com Szinho. Então, esse Hzão, ele se separa do Hzinho. O que pode acontecer com ele? Ele pode, primeiro, ir com Szão. Segundo, ir com Szinho. São as duas possibilidades. Esse Hzão, uma vez que ele está do lado dele, ele separou do Hzinho, ele pode ficar com Szão ou pode ficar com Szinho. E esse Hzinho que está do lado, ele pode acabar com Szão ou ele pode acabar com Szinho. É isso que esse GIF está mostrando. No final, você, para esse heterozigoto, vai ter esses 4 tipos possíveis de gameta. Hzão, Szão, Hzão, Szinho, Hzinho, Szão e Hzinho, Szinho. Esse organismo, toda vez que é formado um gameta, o H e o S se separam. O H pode ir com Szão, pode ir com Szinho. Como esse organismo, seja lá que organismo for, ele tem milhões de gametas, tem milhares, centenas de milhares de gametas, você vai encontrar nos gametas deles, no espermatozoide, no grão de pólen, nos óvulos, você vai encontrar esses 4 tipos de gametas mais ou menos numa mesma proporção. Um quarto deles Hzão, Szão, um quarto deles Hzão, Szinho, um quarto deles Hzinho, Szão, um quarto deles Hzinho, Szinho. A gente vai voltar para isso nessa aula, foi por isso que eu estou fazendo esse segundo take. Na primeira eu não gastei tempo suficiente explicando isso aí, e nessa que eu já gastei 6 minutos. Bacana. Né? Tudo bem, pessoal? Mesma coisa para esse outro organismo aqui. Só que esse outro organismo é um pouquinho mais fácil para nossa vida, porque ele é homozigoto recessivo. Mas é a mesma coisa. Esse Hzinho pode ir com esse Szinho, ou esse mesmo Hzinho pode ir com esse Szinho. Ou pode ser diferente. O outro Hzinho pode ir com Szinho, esse Szinho aqui do lado, e esse outro Hzinho também pode acabar indo com esse outro Szinho. Percebam, é a mesma coisa. É a mesma, você faz o chuveirinho, Hzinho com Szinho, ou esse mesmo Hzinho com outro Szinho. Hzinho com Szinho, ou esse outro Hzinho com outro Szinho. Nesse caso, como é um organismo homozigoto recessivo, pode misturar do jeito que quiser. No final das contas, você vai ter Hzinho e Szinho, porque é só o que esse organismo tem para fornecer. Ele não tem muita variabilidade nesses alelos. Não tem nenhuma, na real. Né? Ele é homozigoto recessivo. Então, todos os gametas que ele vai formar são um tipo. Hzinho, Szinho. Legal? Vamos voltar para isso daqui a pouco. Vamos lá para o primeiro exercício. Analise a árvore genealógica e resolva os itens do problema. Com crista, sem crista, preta e vermelha, vamos falar de uma espécie de galinha, um galináceo. Tá? Então você já vê aí que a gente está lidando com 2 características. Alguns organismos têm crista, outros não. E aí não se preocupa que você não está vendo isso nessa imagem. Na próxima imagem você vai ver. Mas aqui do lado esquerdo, né, os organismos que estão cinza claro é que tem crista e os organismos que estão branquinhos é que não tem crista. Eu já adianto para vocês, só esse cara aqui não tem crista, todos os outros têm crista. Então, do lado esquerdo do quadradinho ou da bolinha, está dizendo qual das características que a galinha apresenta, qual o fenótipo da galinha para essa característica, se ela tem crista, se ela não tem. E do lado direito da bolinha ou do quadradinho, está explicitada a coloração da galinha, se ela é preta ou vermelha. Então aqui é mais fácil de ver, né? A galinha número 1 tem penugem preta, a 2 é vermelha. A 3 penugem preta, a 4 vermelha, a 5 penugem preta, a 6 vermelha e a 7 preta. Tá? Então é um heredograma e está mostrando não uma característica, mas 2. Uma do lado esquerdo, a outra do lado direito. A gente já vai ver isso melhor. A cores. Aguardem. Agora, não é no próximo. Então vamos ler aí o enunciado inteiro, antes da gente ver a cores, o heredograma. Em galináceos, a presença de crista é condicionada por um alelo dominante Czão. Legal. Então, crista... Opa, uma cor menos escura aí. Os animais que têm crista são Czão alguma coisa, porque o alelo é dominante. Podem ser Czão, Czão ou Czão, Czinho. E sua ausência pelo genótipo recessivo Czinho. Czinho, Czinho. Quem não tem crista é recessivo. A cor das penas pode ser preta, condicionada pelo alelo dominante Vzão.
Então, o animal com penas pretas é Vzão qualquer coisa. E o com penas vermelhas é Vzinho, Vzinho, tá? O vermelho é condicionado pelo genótipo recessivo. Vzinho, Vzinho. Na árvore genealógica, a metade esquerda dos quadros e círculos se refere à presença ou ausência de crista, enquanto o lado direito, que eu acabei de falar, se refere à coloração das penas. Os locos desses genes localizam-se em diferentes partes dos cromossomos homólogos. Vamos falar disso mais para frente? Basicamente, o que essa última parte está falando para a gente é: pode usar a segunda lei de boa que vai funcionar. Tá? Vamos falar sobre isso mais para frente. Então, letra A. Determine os genótipos de todos os indivíduos. Beleza. Quem é Czão, Czão, quem é Czão, Czinho, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho. Essa é a letra A. E letra B. Se cruzássemos o indivíduo 1 com o indivíduo 5, que proporção fenotípica poderíamos esperar na descendência? Fazer o cruzamento do 1 com o 5, uma vez a gente tenha determinado o genótipo desses caras, dessas duas aves, desses dois galináceos. Agora sim. Aí foi eu que desenhei, tá um pouquinho fora de foco. Ossos do ofício, tá? Então, pessoal, vejam só. Do lado esquerdo, de bolinhas e quadradinhos, o verdinho claro quer dizer que tem crista. Estou pintando de azul, mas é verdinho claro. Todo mundo aqui tem crista, menos o número 5, que tem do ladinho esquerdo o verde escuro. Tá? Beleza. Dá pra ver melhor aqui, hein? E do lado direito, o roxinho é que tem penas, desculpa, galinha, pena preta. Então, o 1, o 3, o próprio 5 e o 7. E os que tem o vermelhinho do lado direito são os que vão ter pena vermelha. O 2, o 4 e o 6. Legal, já sabemos os genótipos. Primeiro exercício, como não pede cruzamento, nada, o que eu sugiro? Na forma mais fácil. Em vez de a gente se perder analisando pena, cor de pena, crista, sem crista, vamos parar um pouquinho, analisar uma coisa por vez. Primeiro vamos dar uma olhada na crista. Vamos esquecer o gene para a cor do organismo. Vamos só lembrar da crista e depois a gente vê a cor aí das penas. Então, Czão alguma coisa que o organismo tem crista, Czinho é que o organismo não tem crista. É uma característica recessiva a ausência de crista. Vamos ver isso aí primeiro, depois a gente vê a outra e depois a gente junta. Vamos esquecer. Esquecendo a cor das penas, a gente tem isso aí, né? Eu deixei só o lado esquerdo aí. Todo mundo tem crista, menos o organismo número 5. E como a gente acabou de ver, pessoal, a ausência de crista, eu acabei de falar isso. A ausência de crista, ela é uma característica recessiva. Isso significa que o bicho não ter crista, para essa espécie de galinha, seja lá o que for, não ter crista, ele tem que ser o quê? Homozigoto recessivo. O único jeito do organismo não ter crista é se ele for Czinho. Então, esse número 5 é mais fácil. A gente já sabe o que ele é da vida para esse gene, para esse alelo. Ele é Czinho. E todos os outros? Todos os outros que têm crista tem que ter pelo menos um alelo Czão, que é o que eu coloquei aqui, ó. Todos eles Czão. Não ajuda muito, né? Tudo bem. Não ajuda muito mesmo. Mas é isso. Será que não tem nada além disso que a gente possa descobrir? Em relação aos irmãos do número 5, o 3, o 4, o meia dúzia e o 7, a gente não vai ter muita coisa para falar mesmo. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Mas com relação aos pais do 5, a gente pode sim terminar. Primeiro, ambos têm crista. Então ambos têm o Czão. Czão o quê? Será que eles são Czão? Ou será que eles são Czinho? Vamos pensar um pouquinho. Será que se eles são os dois homozigotos Czão? Se eles fossem Czão, os dois, será que seria possível eles terem um filho Czinho? Não. Esse organismo 5, ele é Czinho, ele tem que ter recebido um Czinho de um dos progenitores e o outro Czinho, ele tem que ter recebido da onde? Do outro progenitor. Lembre-se, aí é a primeira lei, não é nem a segunda. Tanto esse animal aqui quanto esse, ao formar gametas, vão separar. Czão vai para um lado, Czinho vai para outro. E nos gametas vai ter ou Czão ou Czinho.
Para ter surgido uma galinha Czinho, Czinho, que não tem a crista, um espermatozoide Czinho tem que ter se juntado com o óvulo Czinho. E para esses organismos, os dois teriam Czinho para botar no espermatozoide ou no óvulo, os dois, uma vez que eles têm crista, não são Czinho, Czinho, os dois têm que ser o quê? Heterozigotos. Os dois. Já falamos isso. Na dúvida, reveja lá minha aula da primeira lei de Lemkin. Então pronto, já estava escrito aí o tempo todo, mas agora vocês entenderam por quê. Os pais dos 5, o 1 e o 2, os dois são heterozigotos para essa característica. Czão, Czinho. Eles têm que ser, porque eles tiveram 5. Um espermatozoide do 1 com o Czinho encontrou um óvulo de 2 com o Czinho e deu um filhinho homozigoto recessivo, Czinho, Czinho. E todos esses outros aqui, a gente vai ver agora que não dá para saber exatamente o genótipo deles. Só que eles têm o Czão porque eles têm a crista, o fenótipo determinado por esse alelo dominante. Legal? Vamos ver aqui. Então, para mostrar isso para vocês, o que eu fiz aqui? O cruzamento da galinha 1 com a galinha 2. A gente acabou de ver que ambas as galinhas 1 e 2 são heterozigotos. Vão formar gametas como? Metade dos gametas Czão, a outra metade Czinho. Metade dos gametas Czão, a outra metade Czinho. E aí eu fiz o quadrinho de Punnett, né? Ou de Punnett, ou melhor ainda, o quadrinho maroto, para mostrar quais são os possíveis genótipos que aparecem. O que pode acontecer? Espermatozoide Czão junta com óvulo Czão, formar um organismo Czão, Czão. Esse mesmo espermatozoide Czão aqui junta com óvulo Czinho, forma um Czão, Czinho. Esse outro espermatozoide Czinho junta com óvulo Czão, formar um organismo Czão, Czinho, ou um espermatozoide Czinho pode juntar com óvulo Czinho, formar Czinho, Czinho. Esse cara aqui é o 5. Vamos ver se eu consigo... Olha, com 5 até que bonito. Esse cara aí é o 5. E o 3, o meia dúzia, o 4 e o 7 são esses outros que já estavam pintados de amarelo desde o começo. Né? Então, vejam bem. Para o 3, para o meia dúzia, para o 4 e para o 7, que tem a crista, tem o Czão, tem o fenótipo determinado pelo alelo dominante, eles têm 2/3 de chance, a gente já sabe que ele tem a crista, de serem heterozigotos, Czão, Czinho, e 1/3 de chance de serem homozigotos dominantes. Como é que dá para saber? Com as informações que a gente tem, não dá. Precisaria de mais informações, precisaria cruzar eles com outra galinha para ver o que acontece. Do jeito que está, eles são Czão alguma coisa para essa característica. Legal? Vimos aí a primeira, a crista. Determinamos tudo que dava para determinar. Legal. Próxima característica é a cor da pena, a cor das penas. De novo, esqueci a crista, desenhei tudo de novo só pensando na cor da pena. Quem está roxinho aí é porque tem as penas pretas e quem está vermelhinho é porque tem as penas vermelhas. E de novo, a gente sabe que a pena vermelha é determinada por uma característica que é recessiva. Então, o único jeito do animal ter a peninha vermelhinha é se ele for Vzinho, Vzinho. Então, o 2, o 4 e o meia dúzia, a gente já sabe o genótipo deles. Vzinho, Vzinho. Facilita a nossa vida. Todos os outros, que têm as penas pretas, a gente já sabe que contém o alelo Vzão. Vzão alguma coisa. Aí eu já preenchi, né? Então fica mais fácil, mas todos eles são Vzão. Será que dá pra gente descobrir, fora o fato que tá desenhado aí, será que tá certo isso aí que tá desenhado? Será que tem como a gente descobrir se é isso mesmo? Se esses organismos são Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho? Tem sim. Vamos pensar, ó. Pensar que a gente não sabe isso aqui, que tá aqui, ó. Vocês não viram, tá? Vzão alguma coisa. Todos eles. Daqui a pouco eu apago. Devia ter feito isso logo no começo, né? Tudo bem. Então, essa é a informação que a gente tem agora. Tá? Como é que dá para saber se esses organismos são Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho? O primeiro que dá para saber é justamente o número 1, é o pai. Por quê?
Porque 1 e 2 tiveram filhotinhos, o 6 e o 4, que são o quê? Vzinho, Vzinho. Se esses organismos são homozigotos recessivos, isso significa, de novo, eles receberam um Vzinho que veio da mãe, que até aí tudo bem, porque a mãe também é Vzinho, Vzinho. Só que o outro Vzinho tem que ter vindo de quem? Do pai. A mãe é Vzinho, Vzinho, só que, primeira lei de Mendel, na hora da mãe fazer os óvulos dela, os Vzinhos se separaram. O Vzinho foi para um óvulo e o outro Vzinho foi para o outro. Então, o meia dúzia recebeu um Vzinho da mãe, tem que ter recebido um Vzinho do pai. Então, o único jeito disso acontecer é se o pai for Vzão, Vzinho. Tá? Se o pai fosse Vzão, Vzão, se o número 1, melhor dizendo, fosse Vzão, Vzão, e o número 2 fosse Vzinho, Vzinho, tente fazer o quadro de Punnett aí na sua casa. Você ia descobrir que se fosse esse o caso, a prole dessas galinhas seriam todos Vzão, Vzinho, heterozigotos e, portanto, todos com a penugem preta. Não ia aparecer nenhum com a penugem vermelha. Aconteceu isso? Não. Tem um monte de galinha aí com a penugem vermelha. Logo, o único jeito é que o número 1 é heterozigoto. O número 1 sendo heterozigoto, aí a gente vai ver o quadro de Punnett no próximo slide, eu não quero mudar agora porque não dá para voltar. A gente vai descobrir, fazendo o quadro, que a prole desse cruzamento aqui, 1 e 2, só pode ser ou Vzinho, Vzinho, como o 6 e o 4, ou heterozigoto, Vzão, Vzinho. De novo, por quê? Porque o 3, o 5 também, o 5 e o 7, mesma coisa. Eles receberam um alelo do pai, um alelo da mãe. No caso, vamos olhar aqui para o 7. No caso 7, por exemplo, que alelo será que ele recebeu do pai? Lógico, foi o Vzão. Porque a mãe não tem Vzão para dar. Então esse alelo aqui estava no espermatozoide do pai. O pai, nesse caso, deu para ele o alelo Vzão. Então, ele tem que ter recebido o outro alelo da mãe. Obrigatoriamente, esse alelo vai ser um Vzinho. Ele recebeu um da mãe e um do pai, o mesmo para todos, o mesmo para o 3 e para o 5. Todos eles têm que ser heterozigotos, porque eles só podem receber da mãe o Vzinho, por mais que eles recebam o Vzão do pai. Então, por causa da pena, dá para a gente determinar legal o genótipo de todos envolvidos aí nessa família de galináceos. Né? O 1 é heterozigoto, o 2 homozigoto recessivo, e por aí vai, tá? Tá aí no quadro, não vou ficar repetindo. Beleza? Eu acho que para conferir, exatamente, eu acho que para conferir tem aí o cruzamento de 1 e 2, de novo, o quadro de Punnett, ou de Punnett. O 2, a fêmea 2 é homozigota recessiva, metade dos óvulos dela vai ter Vzinho e a outra metade também, só que vai ser outro Vzinho. E o macho heterozigoto, metade dos espermatozoides Vzão e a outra metade Vzinho. O Vzão do macho pode juntar com o Vzinho da fêmea ou pode juntar com outro Vzinho, formando Vzão, Vzinho. Então todas as galinhas de penagem preta que se formam são heterozigotas. Ou o espermatozoide Vzinho pode se juntar com um Vzinho da fêmea ou com o outro, formando os organismos de penagem vermelha, de pena vermelha, Vzinho, Vzinho. Legal? Tranquilo. Então, letra A, eu acho que vai estar respondida mais ou menos aqui. Não deu para responder tudo, porque a gente não tem como saber em relação à crista se alguns organismos são ou não heterozigotos. Mas tá aí, né? Os genótipos de todos os envolvidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Não dá para saber totalmente o 3, o 4, o 6 e o 7. Tranquilo, né? Vamos ao item B. O item B pergunta como seria um cruzamento absolutamente incestuoso, né, abominável, mas acho que as galinhas não se importam tanto, entre 1 e 5. Né? 1 é o pai de 5. E está perguntando, lógico, só para essas duas características aí. Como a gente faz isso? Com o quadrinho maroto.
Só que agora a gente vai entrar em território um pouquinho mais profundo. A gente está entrando no território da segunda lei de Mendel. A gente vai ter que analisar ao mesmo tempo esses dois genes, essas duas características. A crista, Czão, Czinho, 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 ou a cor da penagem. Então, antes da gente entrar logo no quadro de Punnett, a gente tem que, em primeiro lugar, determinar quais são os possíveis gametas. Tanto que a galinha 1 vai fazer, quanto que a galinha 5, ou galináceo. Tá? Esse é o primeiro passo. Vamos ver como é. Então vamos lá ver quais são os tipos de gametas possíveis para o indivíduo 1 e para o indivíduo 5 formarem. Vamos começar pelo 1, que eu vou... É esse aqui, ó. Esse é o 1. Opa, marcar texto mais... Agora sim, esse é o 1, tá? Vamos começar por ele. Bom, primeira coisa, primeira regra, que é a primeira lei. Os alélos se separam. O Czão vai para um lado e o Czinho vai para o outro. Né? Essa é a primeira regra. Então não existe gameta Czão, Czão, não existe gameta Czão, Czinho, pelo menos não gameta normal. Você pode ter alguns erros na formação de gametas que implicam isso, mas a gente está lidando com o normal. Tá? Então o Czão vai para um lado, ele vai ficar num gameta, o Czinho vai para outro. Essa é a primeira lei. Os gametas que esse organismo aí, que esse galináceo vai formar é o Czão ou Czinho. Acabou. E o Czão e o Czinho se separando, eles vão se separar junto com os outros genes todos do organismo. O Vzão e o Vzinho que também estão na deles, estão lá se separando, um indo para um lado, um indo para o outro. E não há preferência do Vzão ir junto com o Czão ou do Vzão junto com o Czinho, não há preferência. Como todo organismo forma milhões de gametas, vão acabar acontecendo todas as combinações possíveis. Em alguns gametas, o Czão vai acabar junto com o Vzão, em outros, o Czão vai acabar junto com o Vzinho. Em uns gametas, o Czinho vai acabar junto com o Vzão, em outros, o Czinho vai acabar junto com o Vzinho. Isso mais ou menos na mesma proporção. Tá? Isso na mesma proporção. Né? Então, vamos começar aí pelo 1. Como a gente faz? Uma distribuiçãozinha, chuveirinho, tranquilo. O primeiro Czão, ele pode ir, primeiramente, ou com o Vzão, e aí ele migraria junto com o Vzão, formaria um gameta Czão, Vzão, aqui. Ou, segundamente, ele poderia ir com o Vzinho. Essas são as duas opções. Ou o Czão acaba com o Vzão, ou o Czão acaba com o Vzinho, que está aqui. A numeração está errada, tá? Esse aqui, tá aqui em cima está 1. Esqueçam isso, tá? É isso que está acontecendo. O Czão pode ir com o Vzão ou com o Vzinho. O Czinho, por sua vez, mesma coisa. Ele também pode acabar indo ou com o Vzão, formar esse gameta aqui, Czinho, Vzão, ou ele pode acabar indo com o Vzinho, formando esse gameta aqui, Czinho, Vzinho. Então esse camarada aí, essa galinha aí, como ele é duplo heterozigoto, ele vai poder formar todos esses tipos de gametas. Czão com Vzão, Czão com Vzinho, Czinho com Vzão, Czinho com Vzinho. São todas as combinações possíveis dentro dessas regrinhas. O Czão e o Czinho têm que se separar, o Vzão e o Vzinho têm que se separar e eles têm que ir juntos. Então esses são os tipos de gametas produzidos aí pelo número 1. Vamos dar uma olhada no número 5, né, no outro indivíduo que vai participar do cruzamento, que é um pouquinho mais fácil. Mesma coisa. Esse Czinho aqui vai separar do outro Czinho. Esse Czinho pode primeiro terminar com o Vzinho, formar esse gameta aqui, ou segundo, esse mesmo Czinho pode terminar com o Vzão, formando esse gameta aqui. Isso é o que pode acontecer com esse Czinho. Ou o outro Czinho pode ficar junto com o Vzão, ou o outro Czinho pode acabar junto com o Vzinho.
Percebam que nesse caso, a gente não tem 4 tipos diferentes de gametas. Acabou que, como esse organismo é Czinho, Czinho, ou forma Czinho, Vzão, ou forma Czinho, Vzinho. Não tem muito mais o que formar, né? Só que, de novo, faça toda essa distribuição para mostrar. Porque são 2 Czinhos. Um Czinho vai separar com outro Czinho. Um Czinho vai ficar com o Vzão e o outro com o Vzinho, ou vice-versa. Um Czinho vai ficar com o Vzinho, outro com o Vzão. Como a informação é a mesma, é um gene recessivo, é o Czinho, tanto faz. No entanto, é isso aí que acontece. Tá? Esse Czinho aqui, ó, que está de verde, pode acabar ou com o Vzão ou com o Vzinho, ou o outro Czinho pode acabar com o Vzão ou com o Vzinho. Tá? Então, dá essas possibilidades aqui de gametas. Já temos os gametas que esses organismos vão produzir. Agora dá para a gente começar a preencher, ou pensar em preencher a nossa tabela. Vamos lá. Antes disso, acho que vai ter mais um slide disso aí. É a mesma coisa, tá? O organismo 1, duplo heterozigoto, o organismo 5 é recessivo para a crista e heterozigoto para o GNV, vão formar esses tipos de gametas aqui que a gente acabou de ver. O organismo 1 vai formar Czão, Vzão, Czão, Vzinho, Czinho, Vzão e Czinho, Vzinho. O organismo 2 vai formar só Czinho, Vzão ou Czinho, Vzinho. Legal? Vamos colocar esses gametas aonde? Na nossa tabela. Nas linhas e colunas da tabela. Então eu coloquei aí o organismo 1 e os gametas que ele produz na linha. Até apagar isso aqui. E o organismo 2 na coluna. Aqui estão os gametas do organismo 1. E aqui, de uma outra cor, estão os gametas do organismo 5. Na fecundação, ao nascer uma galinha maravilhosa, um gameta de 1 vai se juntar com um gameta de 5. Quais gametas podem se encontrar? Qualquer um desses aqui, um desses 4, né? Pode se encontrar com qualquer um desses aqui. Não tem como saber. A única coisa que tem como a gente saber são as probabilidades, partindo aí justamente desse quadrinho que já está preenchido. O que pode acontecer? Eu não vou, porque senão eu vou ficar 2 horas aqui, né? Eu vou só dar uma resumida. Esse espermatozoide aqui, Czão, Vzão, por exemplo, ele pode encontrar um óvulo Czinho, Vzão. Vai formar um zigoto, e um embrião, e um pintinho e um galináceo, Czão, Czinho, Vzão, Vzão. Esse mesmo gameta pode encontrar esse aqui, Czinho, Vzinho. Vai formar um duplo heterozigoto, Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Um zigoto, depois um embrião. Esse mesmo gameta Czão, Vzão pode encontrar um Czinho, Vzão. Ou esse mesmo gameta pode encontrar um Czinho, Vzinho. Né? Então você vai preenchendo as linhas e colunas baseado nisso. Eu fiz só aqui a primeira coluna, mas todas as outras a mesma coisa. Esse gameta com esse aqui vai formar um Czão, Czinho, Vzão, Vzinho. Esse gameta com esse aqui vai formar um Czão, Czinho, Vzinho, Vzinho. E por aí vai, tá, pessoal? Vou parar por aqui. Vamos só analisar o que pode aparecer justamente na prole, que é o que está perguntando na questão. Essa é a resposta, né? Vamos ver? Então, essa primeira aqui, ela é Czão, Czinho, Vzão, Vzão. Tem crista? Tem o Czão. Qual a cor? Preta, que é Vzão, Vzão. Tem o Vzão, é preto. Essa outra também, apesar dela ser heterozigota, ela não é Vzão, Vzão, mas ela tem crista, tem o Czão, e tem um Vzão ali. Também crista e de cor preta. Essa aqui, essa terceira, ela é diferente. Ela tem crista? Não, ela não tem Czão, ela tem só o Czinho. Só que ela é de coloração preta. Então, sem crista e preta. E essa última aqui, mesma coisa. Sem crista e preta. Tem o Vzão, vai ser de cor preta, mas não tem crista, é Czinho, Czinho. Segunda linha, mesma coisa. Essa primeira vai ter crista, vai ser de cor preta. Essa segunda vai ter crista? Vai. Mas de que cor ela vai ser? Vermelha. Não tem Vzão. Essa aqui vai ter crista e vai ser vermelha. Czão, Czinho, Vzinho, Vzinho. Essa terceira não tem crista e é de cor preta.
E essa última, vamos precisar de mais uma cor. E essa aqui, a última da segunda linha, ela não tem crista e é vermelha. Né? Diferente da verdinha ali, que tem crista e é vermelha. Próxima linha. Essa aqui tem crista e é preta. As duas características dominantes. Essa aqui também, crista preta. Essa terceira não tem crista e é preta. E a última também não tem crista e é preta. Última linha. Ufa, né? Tem crista e é preta, as duas características dominantes. Essa aqui tem crista e é vermelha. A outra não tem crista e é preta. E a última, ela não vai ter crista e vai ser vermelha. Então, pelas minhas contas, são o quê? 16 possibilidades diferentes. Se você contar, um quadradinho, uma tabelinha de 4 linhas por 4 colunas. Vão ser 16 possibilidades diferentes. Pode contar aí. Eu espero. Não vou esperar, dá um pause. Tá? E dessas 16 possibilidades, agora sim vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 de 16. Ou 3 oitavos, ou 3 oitavos, tá? Eu tô cansado, pessoal. 6 de 16 ou 3 oitavos vão ter as duas características dominantes. Vão ser de cor preta e vão ter uma crista. 2 de 16, essa aqui e essa aqui, vão ter uma crista e vão ser de cor vermelha. 2 de 16 ou 1 oitavo. Tá? 6 de 16, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não vão ter crista e vão ser de cor preta. Essas 6 aqui. Também 3 oitavos. E 2 de 16 ou 1 oitavo. Essa aqui e essa aqui vão ser vermelhas e sem crista. Essa é a proporção esperada na prole do cruzamento de 1 com 5. Se eles tiverem 16 filhotinhos, você vai esperar, não vai acontecer exatamente isso, porque é ao acaso, mas você vai esperar que meia dúzia seja preta com crista, meia dúzia seja preta sem crista, 2 vermelhas com crista e 2 vermelhas sem crista, se eles tiverem 16 filhotinhos, mais ou menos. Tá? Lógico, porque na vida real isso varia, pode aparecer ali só uma com vermelho e sem crista e mais de outra. Acontece essa variação, mas a média, em média, é isso que você espera desse cruzamento. Legal? Vamos aqui. Então, a resolução que eu acabei de falar, tá? 6 de 16 tem pelo menos um Czão e um Vzão, as duas características dominantes. Tem crista preta, tem penugem preta e tem crista. 2 de 16 tem crista, mas são vermelhinhas. 6 de 16 são de cor preta e não tem crista. E 2 de 16 sem crista e vermelha. Legal, pessoal? Encerramos aí a nossa primeira questão. Levou só 38 minutos. Essa segunda aula está demorando mais que a primeira. Vamos para a nossa segunda, pessoal. Ela vai ser mais... Vamos lá. Da UFAL, essa questão, acho que junto com essa outra, com a das galinhas, essa questão também está na lista que eu pedi para vocês. Então, se já tem questões de bônus aí, tentem fazer. Para quem tentou, teve dificuldade, está aí. Né? Vou até passar mais questões depois. Enfim. Vamos lá. Em determinada raça de animal, a cor preta é determinada pelo alelo dominante emisão. E a marrom pelo alelo recessivo, né? Mzinho. Beleza. O alelo Bzão condiciona padrão uniforme. E o alelo Bzinho, presença de manchas. O animal, imagino que seja malhado. O animal Bzinho, né? Esses dois pares de alelos autossômicos segregam-se independentemente. Vamos ver isso mais para frente, mas a princípio o que ele está falando? Que pode usar a segunda lei de Mendel. A partir do cruzamento emisão, Bzinho, o indivíduo é emisão, Bzinho, e o outro Mzinho, Bzão, qual é a probabilidade de nascer um filhote marrom e com manchas? Essa é a questão, tá? Como a gente descobre isso? A gente faz esse cruzamento aqui, emisão, Bzinho, com Mzinho, Bzão, e como a gente faz esse cruzamento?
com a tabelinha marota, com o quadro de Punnett. E antes disso, como a gente viu, temos que ver quais são os gametas. Vamos então passo a passo, tá? Então tá aí, a primeira coisa que aconteceu nessa questão quando eu fui resolver é que preto virou vermelho, tá? Então não ignorem, preto e vermelho é intercambiável nessa questão. O gene dominante, o alelo dominante, desculpem, emisão determina a cor preta no animal. Emisão, qualquer coisa, o animal vai ser preto, basta um alelo para a característica ser determinada. E o recessivo, emizinho, vai ser de coloração marrom, como está aí vermelha, tá? Vai estar escrito vermelho até o final. Tanto faz, tá? Vai ser de outra cor, não vai ser preto. Da mesma forma, o alelo Bzão, um outro alelo, um outro gene, determina que o pelo é uniforme. Seja ele preto ou seja ele vermelho. É uniforme, é uma cor só. E o alelo Bzinho recessivo determina as manchas brancas, determina que o animal vai ser malhado. O Bzinho, como ele é recessivo, só vai se expressar em homozigose, determinar manchas brancas. Legal? Legal. Então essas são as informações que o enunciado nos deu. Então o cruzamento é esse. Um organismo é Mzinho, Bzinho, e o outro Mzinho, Bzão. Antes de mais nada, a questão nem fala. E está escrito aí. Mas a gente tem que pensar qual é o fenótipo desses organismos, né? Esse animal daqui, ele tem um emissão, portanto a cor dele é preta. Pelo é preto. E ele é homozigoto recessivo para o Bzinho. Ele é emissão, Bzinho, ele é um preto com manchas, ele é malhado, tá? Preto e branco, bonito. Legal. O outro organismo, ele é Mzinho, que seria marrom. Eu mudei para vermelho. Acontece. Ele é não preto, marrom ou vermelho, tá? E de coloração uniforme, porque ele tem um alelo Bzão. Quais são os gametas que esses caras vão formar? Vamos fazer aqui rapidamente, que a gente já viu isso bastante hoje, tá? Basicamente, vamos lá. Esse Mzão vai se separar do Mzinho. Ele pode acabar com um Bzinho, ou ele pode acabar com o outro Bzinho. De qualquer forma, a gente vai ter isso aqui, ó. Emissão Bzinho ou emissão Bzinho. Beleza. O Mzinho vai se separar do Mzão. Ele pode acabar com esse Bzinho ou ele pode acabar com esse outro Bzinho. De qualquer forma, isso aqui. Mzinho, Bzinho. Beleza. Esses são os 4 tipos de gametas, que na verdade são 2, que são formados por esse organismo. Mzão, Bzinho ou Mzinho, Bzinho. Legal. O outro organismo é a mesma coisa. Esse Mzinho aqui pode terminar com o Bzão ou pode terminar com o Bzinho. Mzinho, Bzão ou Mzinho, Bzinho. O outro Mzinho que vai se separar pode acabar com o Bzão ou pode acabar com o Bzinho. Tá aqui. Mzinho, Bzão, Mzinho, Bzinho. São esses os 4 que também, na verdade, são 2 tipos de gametas. Já temos os gametas que esses organismos formam. Vamos ao quadrinho. Será que tem mais algum slide antes? Será que eu coloquei? Acho que dessa vez não. Não, tá aí o quadrinho. De novo, né? O que você tem aqui? Na linha de cima, os gametas produzidos pelo animal preto e malhado, preto e branco. Preto com manchas brancas. E na vertical, os gametas produzidos pelo animal marrom ou vermelho, né? E de cor uniforme, sem manchas brancas, tá? Quando esses organismos forem se reproduzir, supondo que sejam mamíferos, ratos, cobaias, produzir filhotinhos, um espermatozoide de um gameta de um vai encontrar com um gameta do outro. Um desses aqui vai encontrar aleatoriamente um desses aqui e preenchendo a tabela a gente vê todas as possibilidades. Vamos começar aqui de baixo. Talvez esse gameta aqui, Mzinho, Bzinho, encontre esse outro gameta emisão Bzinho, vai formar esse organismo, emisão Mzinho, Bzinho, que vai ser um zigoto, vai formar um embrião e depois vai formar um animalzinho. Nesse caso, a gente já vai ver um animalzinho de cor preta e malhado. Talvez esse mesmo gameta encontre esse outro gameta aqui que é igual, emisão Bzinho, mesma coisa, vai formar um preto malhado. Talvez esse mesmo gameta, vou mudar a cor.
encontre esse outro gameta. Vai formar Mzinho, Mzinho, Bzinho, Bzinho. Um marrom ou vermelho, dependendo de como você lê, e malhado. É que eu devo ser daltônico, deve ser isso, né? E aqui a última é a mesma coisa. Esse gameta encontra esse e vai formar um marrom malhado, tá? Beleza, eu não vou fazer tudo isso aí, já tá aí, vocês analisem, deem um pause aí e tal. Vamos analisar de novo o que aparece. Quais são os fenótipos que aparecem. Esse cara, Mzão, Bzão, Mzão pelo preto, Bzão pelo uniforme. Beleza. Esse outro, Mzão, Bzão pelo preto e uniforme. Esse aqui, Mzinho, Mzinho, não tem Mzão, pelo marrom ou vermelho. E uniforme, tem o Bzão. E esse aqui, marrom e uniforme. Descendo para a segunda linha. Essa segunda linha, Mzão, Mzinho, Bzão, Bzinho. Pelo preto e uniforme. Esse aqui, pelo preto e uniforme também. Tem um Mzão e tem um Bzão. Esse aqui não tem Mzão, então é marrom ou vermelho. E é Bzão, é uniforme. E esse também, Mzão, Mzinho, Mzinho, Bzão, Bzinho. Marrom ou vermelho e uniforme. Terceira linha. Pelo preto, ele tem um Mzão, só que é Bzinho, Bzinho. É malhado. Preto com manchas brancas. Esse aqui também, preto com manchas brancas. Esse último aqui não é preto, não tem Mzão, Mzinho, Mzinho. E Bzinho, Bzinho diz que ele também tem manchas brancas. Ele é marrom ou vermelho e malhado. E esse último é a mesma coisa, marrom e malhado. A última linha, você já deve ter adivinhado, quem está prestando atenção, mesma coisa. Esse aqui vai ser preto e malhado, esse aqui também. Esse aqui vai ser marrom e malhado, esse aqui também. Por uma coincidência, não vai ser sempre assim, obviamente, acabou dando uma coisa bem organizadinha aí, bem bonitinha, né? Temos 16 possibilidades. Dessas 16, 4 vão dar as características dominantes. Características dominantes. Foi dominantes. Pelagem preta e uniforme. 4 de 16 também conhecido como 1/4 ou 25%. Né? Outro quarto, ou 25%, vai dar característica de pelo marrom, uma característica recessiva, mais uniforme, marrom ou vermelho. Tá? Outro quarto, característica preta, dominante, mais o animal com manchas brancas, tem um Mzão e EBzinho. E o último quarto, ou 25%, ou 4/16, vai ser os animais que são marrons ou vermelhos e são malhados. Então, nesse caso, nesse cruzamento aí, a gente espera ter essa proporção. Se esses animais tiverem 4 filhotinhos, a tendência, a chance é de sair um de cada. Um preto uniforme, um preto malhado, um marrom uniforme e um marrom malhado. Se eles tiverem 100 filhotinhos, a tendência é sair 25 de cada. Se eles tiverem 1000 filhotinhos, a tendência é sair 250 de cada. Por aí, né? A tendência. Vai variar um pouquinho, porque isso é o acaso, nunca vai dar certinho, ou muito raro dar certinho, mas a tendência é sempre seguir essa linha. Vai variar um para cima, um para baixo, um a mais, um a menos, mas a tendência é essa, 1/4, a proporção se mantém mais ou menos igual dos filhotinhos nesse cruzamento. Está aqui o resultado, né? 4/16 tem um Mzão e um Bzão, preto uniforme, 4/16 não tem Mzão, ele vai ser Mzinho marrom, ou aqui no caso vermelho, né? E uniforme. 4/16 preto com manchas e os últimos 4 marrom ou vermelho com manchas. Se eu não me engano, a questão perguntava a chance de ter de sair na prole um bichinho vermelho com manchas. A chance é 4/16, na resposta não tem 4/16, tem só 1/4, que é a mesma coisa. Tá lá na resposta. Ufa, tranquilo, pessoal? Gostei muito mais dessa segunda tentativa minha do que da primeira. Acho que eu vou começar a gravar minhas aulas tudo 2 vezes, né? Não, fazer um método menos lusitano que esse. Mas é isso aí, 2 questões. Eu ainda não estou satisfeito.
eu vou arranjar um jeito da gente fazer junto o quadro de Punnett com a segunda lei, né? Com os 4 tipos de gametas diferentes. Porque desse jeito aqui eu só posto a imagem e o negócio está feito. A gente vai ter tempo para trabalhar isso, tá? Vou ver se eu posto uma outra aula em que eu faço isso. Posto ali, mostrando para vocês como é que eu faço. Vou mandar uns links para vocês que tem professores que fazem isso, eles têm um quadro negro lá, um quadro branco, eles mostram para vocês, tá bom, pessoal? Já me estendi demais, essa aula também ficou mais longa que a última tentativa minha. Então é isso aí, pessoal. Até mais. Boa noite e boa sorte. Falou.